acadêmicos, colegas, participantes do seminário, bem-vindos, boa tarde, agradeço uma vez mais a sua presença. Vamos dar início a essa sessão da tarde. Antes, quero me desculpar pelo pequeno atraso da saída, que se deve a uma total subjetividade injustificada. É que hoje é aniversário da minha esposa e eu preparei o almoço para ela. E ela chegou às 20 para as 2 para o almoço. Então, tivemos que esperar um pouquinho só e depois voado de lado da zenha para o campus, chegando aqui 5 minutos atrás. Agradeço a sua compreensão. Não tem nada justificado nisso, apenas aconteceu por ano. Bom, uma vez mais, então, ao trabalho que ontem abordou sobre todos os aspectos teóricos que constituem, em primeiro lugar, a percepção da matéria cultural niteróica, a percepção da sua fonte social, do seu teor de representações, com o componente central, que é os fenômenos da liderança, da assimetria, da grandeza, de culturas aristocráticas, e o seu uso na narrativa, na propaganda política ao longo dos séculos. E daí o problema persistente do mito do herói, a sua atualidade, um fenômeno que inocula imagens nas retóricas do poder ao longo dos séculos. E, evidentemente, vocês, humanistas, artistas, humanistas, sabem que é um dos grandes serviços que nós podemos fazer à sociedade, já que uma grande revolução utópica parece ser de pauta, mas um grande serviço que nós podemos fazer é desnudar a hipocrisia do poder, comentar socialmente quais circunstâncias impedem que se estabeleçam, que prosperem princípios melhores para o convívio social. Um deles é a isonomia, evidentemente, um grande desafio grego de avançar em direção à isonomia, e ela esbarra no mito heróico, esbarra nas representações heróicas ao longo dos séculos. Então, claro, esse não é um seminário de propaganda do mito heróico, mas de análise do mito heróico, para que nós compreendamos o fenômeno cultural e saibamos como colocá-lo na mira de uma retórica humanística atual, presente, e podemos percebê-lo. Claro, aí eu falo um pouco mais do campo político, mas no campo da arte, da cultura, igualmente, muito forte todo esse universo. Bom, nós hoje temos duas partes da sessão de tarde, que é mais longa. Na primeira se apresentam os professores Jorge Piquet e Paulina Nólibus. E daí faremos um pequeno intervalo, apenas um cafezinho, colete, e voltamos 15 minutos depois para a conferência de encerramento do Dom Hugo Balzac, que está conosco. O Jorge Piquet é formado em letras na universidade e desde cedo dedicou-se ao exílio e à literatura grega. E quanto tempo tu foste professor na Federal do Paraná? 12 anos foi professor de grego na Universidade Federal do Paraná. E eu não canso de admirar o Jorge pelo feito heróico dele, né? Sabe, a vida acadêmica é Ares na casa de Apolo. Nós temos um mundo imenso de glamour, sedução, fascínio com a cultura, mas aquele convívio terrível, né? O Jorge, por exemplo, disse, basta. Demitiu-se da Federal do Paraná e deu início a uma trajetória autônoma, individual, de helenista, classicista e de uma pessoa que usa esses conhecimentos para interferir na cidade, na imaginação da cidade, do mundo. Montou com isso um serviço que é a Logosfera, um site dedicado ao ensino de latim, grego e temas da cultura clássica online. E realizou várias iniciativas também complementares a isso. Como é que chama o escritório de invenção da cidade? Me ouvem bem? A Logosfera surgiu em 2007 e hoje ela faz parte da Urbis Nova, que é uma empresa, uma agência de inovação social que trabalha com educação à distância, patrimônio histórico, revitalização urbana, mobilidade, todos esses temas candentes no mundo atual. Bom, e além disso, o Jorge recentemente realizou no Instituto Clio um ciclo completo de leitura exegética da Ilíada. São textos que exatamente convidam a isso, a ler cada capítulo, examinar a sua substância semântica, a sua linguagem, para compartilhar um tanto da sua leitura de Homero aqui conosco. E aqui à minha esquerda, um grande prazer e satisfação, a professora Paulina Nólibus, que fez aqui na URGS a sua graduação em filosofia, posteriormente mestrado e doutorado em história, examinando uma equação cultural complexa
no centro dessa equação está a condição feminina, as suas representações sociais na cultura grega e as violências e reações a essas violências, percebidas na história da cultura. Então, com isso, ela destacou personagens entre os quais, especialmente Cassandra, sua representação na cerâmica clássica e no mito. Então, a Paulina, com isso, se tornou muito familiar de um tema que nos interessa aqui examinar, que é esse fenômeno das heroínas gregas, o que constitui mulheres representadas na condição tradicionalmente reservada a varões guerreiros de casas ilustres e com atitude bélica, que são os aristocratas, heróis gregos. Nesse mundo, há um cenário de contraponto e, por vezes, de enfrentamento desse universo masculino, que são as heroínas. A Paulina atualmente é professora de História Antiga e outras matérias de História na UBRA. Enquanto prepara um concurso, nós precisamos somar semanas na ordem, né, Paulina? Então, vamos dar início, faremos da seguinte maneira: os dois painelistas apresentam e, ao final, nós fazemos a discussão. Como fizemos ontem, que fica mais rico o cenário. Bem? Bom, boa tarde. Eu queria agradecer em primeiro lugar ao Marshall esse convite tão amável de estar aqui na URGS para debater e conversar sobre um tema tão interessante como os poemas homéricos. Eu tinha conversado com o Marshall no início de que o tema seria a questão do Melhor dos Aqueus, mas a musa me levou por outros caminhos, acabei escrevendo outras coisas, mas que eu acho que vocês vão ver tem muita relação com o que foi tratado ontem e direcionando para a questão específica de Homero, da Ilíada e de Aquiles. Então, eu vou ler a minha apresentação.